Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais um domingo, dia do Senhor, para estarmos transmitindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, orando. E vocês aí de casa, como família, para estarem ouvindo a palavra e daí também louvando a Deus, orando ao Senhor, né? Nós damos as boas-vindas a todos que se fizerem presente aqui pela live, aqueles que ouvirão depois. Que Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite ao nosso irmão Ronaldo, a nossa irmã Thaís. Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos irmãos. Boa noite, presbítero André, a Camila, o Theo. Deus abençoe, família abençoada de Deus. Boa noite, presbítero Jean, meu querido. Deus abençoe sua vida, a vida da nossa irmã Grazi, sua esposa, sua sogra, irmã Vanilde. Boa noite, Guilherme, nosso diácono. Deus abençoe sua vida, querido. Aí, falou na irmã Grazi, acabou de entrar. Boa noite, Grazi, mais uma vez. Boa noite, presbítero Rafael. Deus abençoe, meu querido. Meus irmãos, eu vou cantar um hino hoje que tem como título As Muitas Bênçãos. Como que Deus é maravilhoso, como que Deus tem nos abençoado, nos fortalecido, né, em meio a essa pandemia, em meio a esses dias difíceis. E esse hino foi gravado pelo Baruch, né, e esses dias foi compartilhado lá no nosso grupo, né, já algumas vezes. E como que esse hino nos faz refletir, né? Que não somos merecedores de nada, mas o nosso Deus é bom, gracioso, e pela sua providência, né, divina, Ele nos suple, né? Tanto o espiritual como o físico, o material, né? E só Ele realmente pode nos abençoar. E são tantas as bênçãos que nós recebemos do Senhor que nós não temos como contá-las. Né? Nós oramos, pedimos, mas nós sabemos que o Senhor já tem tudo para nos dar, antes que a gente peça, né? Porque o nosso Deus é bom e Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Se você puder daí, cante comigo. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando veres outros com seu ouro e bens, lembra que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar.
Quantas bênçãos dize quantas são recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Já o teu combate logo breve aqui. Não te desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dize quantas são recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Boa noite, irmão Helrison, boa noite, irmã Maria e o nosso irmão Paulo. Deus abençoe. Boa noite, irmã Érica, irmão Diogo, o João. Boa noite a toda essa família maravilhosa. Boa noite, Cléia, meu amor. Deus abençoe. Boa noite, irmã Sônia. Boa noite, Andressa. Deus abençoe sua vida, Andressa, por estar aqui conosco. Boa noite, Diácono Paulo, Salomão. Que Deus abençoe muito a sua vida. Queridos, nós vamos orar. Creio que outros ainda chegarão, né? Ou quem sabe estão de outra forma aí nos ouvindo, né? Que Deus abençoe nossas vidas, mas vamos orar para que o Senhor fale conosco através da pregação da sua palavra, que vai estar sendo pregada agora. Então vamos aí, você da sua casa, eu daqui, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite. Deus Santo e amado Pai, nós glorificamos o Teu eterno e grandioso nome. Nós Te glorificamos no nome bendito do nosso vencedor, do nosso maior herói, do nosso Salvador, Jesus Cristo, Teu Filho amado, que veio a esse mundo morrer em nosso lugar, dando a sua vida, derramando o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Senhor, e por isso nós pedimos perdão, pedimos que o Senhor esteja nos restaurando, nos renovando, nos perdoando, nos purificando nessa noite. Pai, recebe o nosso louvor, nós acabamos de cantar que as bênçãos são o Senhor que dá. Nós, Senhor, não vivemos, não nos movemos, não vemos, nós não respiramos, não ouvimos, sem a Tua boa mão de graça sobre a nossa vida. Porque a vida Te pertence, Senhor. Então nós somos gratos para contigo. Nós Te adoramos pelo Teu poder, pelo Senhor ser um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que está sempre ao nosso lado, um Deus que tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos, do céu e da terra, do nosso futuro, da nossa história. Por isso nós Te adoramos e Te louvamos, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, através da Tua palavra. Usa o Teu servo com poder, com intrepidez, Senhor, para pregar a Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso coração para o entendimento, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai, e transforma a nossa vida para vivermos dias melhores até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, né? E por isso estamos mais uma vez aqui agora, né? Para continuarmos a nossa série de mensagens que está em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e hoje estaremos falando, né, lendo aí os versículos de 43 a 48. Nós temos sempre repetido, né, sobre a série, porque para que quem está ouvindo pela primeira vez possa saber que a gente está pregando uma série de mensagens no Sermão do Monte, que vai do capítulo 7
aliás, do capítulo 5 até o capítulo 7, tá? Nós temos dado o tema dessa série, a felicidade à luz dos ensinos de Jesus. Então, o nosso amado, né, discípulo de Cristo, Mateus, evangelista, né, ele apresenta Jesus no seu evangelho como o rei que trouxe o reino dos céus até nós. E ele, como rei, né, como nosso rei mestre, né, Jesus, né, ele nos ensina a felicidade do ser e da prática da vida cristã. E Jesus, ele, da mesma forma que convidou os seus discípulos, aquela multidão naquele dia, a ouvir seus ensinamentos, ele continua nos convidando hoje, né, nesse dia presente, para nós ouvi-lo novamente, ler e ouvir, né, a sua palavra com atenção renovada, aprender os seus ensinamentos ministrados naquele dia. E são à luz, né, desses ensinos que nós aprendemos sobre a verdadeira felicidade. E a nossa pergunta tem sido: quais são esses ensinamentos? O primeiro ensinamento de Jesus é sobre o caráter do cristão no mundo. Nós já tivemos pregando aí, né, ministrando dos versículos 13 a 12 do capítulo 5. O segundo ensinamento de Jesus é sobre a influência do cristão no mundo, que vai dos versículos 13 a 16. O terceiro ensinamento de Jesus é sobre a lei de Deus, o capítulo 5, de 17 a 20, que ele não veio revogar a lei, mas ele veio para cumprir, né? E o quarto ensinamento de Jesus, agora tratando de uma maneira direta aos seus súditos, aos seus discípulos, né? Ele vai tratar da relação deles com a lei, né? Então, fazendo nossa aí a nossa relação com a lei como cristãos, né? Que vai do versículo 21 até o versículo 48. Meus irmãos, a verdadeira felicidade dos súditos do Rei Jesus, dos seus discípulos, está ligada com a maneira que se compreende o papel da lei no seu reino, né? No domingo passado, aprendemos que Jesus modificou a lei, olho por olho, dente por dente, por uma atitude. Ele diz lá: dê a outra face, né? Não se vingue, né? Dos versículos 39 a 42, né? Mostrando como que nós vamos cumprir, né? Mostrando em palavras, atitudes e atos que estamos repletos do amor de Deus e jamais rancorosos, né? Com desejo de vingança contra os nossos cobradores, opressores, né, que exigem de nós o cumprimento aí, da lei, né, o que exige de nós os nossos deveres. Jesus ensinou a também não revidarmos aí o perverso, que podemos ser cobrados aí, né, dos nossos deveres pelo homem perverso, o homem que quer nos levar aos tribunais. Por isso, temos que cedermos os nossos direitos em favor desses homens, né? E que homens que se tornam nossos inimigos, que vamos falar sobre isso hoje, né? Então, devemos andar com eles, disse Jesus, 1 milha a mais, né? E, enfim, né? Devemos aí emprestar aqueles que nos pedem, devemos dar aqueles que nos pedem. Então, os ensinamentos de Jesus aí foram muito importantes, né? Na mensagem de domingo passado. Mas nós perguntamos: o que mais Jesus nos ensina sobre a nossa relação com a lei de Deus? E hoje nós vamos aprender a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, que vai dos versículos 43 a 48. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, não é? Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus aplique
a leitura da sua palavra aos nossos corações. Pai querido, fala conosco. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos alimente nessa noite. Queridos irmãos e irmãs, Jesus começa ou dá sequência, né, aos seus ensinamentos, lembrando de novo do que dizia a lei. E ele usa aqui Levítico 19, o versículo 18, quando diz lá: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Só que as palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte são colocadas de maneira ampliada. Jesus diz aqui: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então aqui é preciso entendermos o objetivo dessa lei, né, no Antigo Testamento. A frase aqui, odiarás o teu inimigo, colocada por Jesus, não se encontra nas páginas do Antigo Testamento. A lei ordenava o amor pelo próximo. Depois nós vamos estar falando mais aqui no desenrolar, né, da mensagem sobre quem é o nosso próximo. Mas os judeus, eles tinham o raciocínio que se a lei ordenava amar o próximo, os inimigos tinham que ser odiados. Era algo que tinha que ser, tinha que se tornado durante aquele tempo, né, algo muito popular pelos escribas, pelos fariseus, né, e esse era o entendimento que tinha da lei, que o inimigo não tinha que ser amado. Porém, o verdadeiro ensino revelado pela lei é o amor abundante, o amor árduo, um amor que é ampliado até aos nossos piores inimigos. Né? Por isso Jesus usou a citação de Levítico 19, 18, mostrando a verdadeira intenção que é estendida também aos próprios inimigos dentro desse mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. A lei de Deus, em nenhum texto da Bíblia, ensina ódio para com os nossos inimigos por parte, né, do povo de Deus, dos filhos de Deus. Né? A lei determinava, sim, que o judeu deveria ajudar o seu próximo na sua dificuldade e não odiá-lo. Né? Diz lá: se encontrares desgarrado o boi do teu amigo ou o seu jumento, lhe o conduzirás, ou seja, levará até ele, devolva a ele. Né? Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás. Vai lá erguê-lo, né? Ajuda, ergue o jumento, né? Salva a carga. Não é isso que a palavra de Deus ensina, a lei ensina lá em Êxodo 23, o versículo 5. Então a lei determinava que se amasse o próximo. O próximo seria qualquer um que fizesse parte da comunidade de Israel. Então era expressamente proibido vingar-se ou guardar mágoa, né? Como nós já aprendemos aqui nos domingos anteriores, principalmente no domingo passado. A ordem do mandamento era e é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Né? Um bom entendimento aqui, meus queridos irmãos e irmãs, é que o próximo aqui inclui os amigos e os estrangeiros de Israel, que devem ser amados também. Né? Esse era o entendimento que os israelitas deviam ter, o povo judeu, o povo deveriam ter. Amar somente os que são amáveis, aos que se encontram próximo de nós e nos tratam bem, aquelas pessoas que nos servem, que nos dão presente, e odiar os demais pelas suas injúrias, é um engano perigoso. Se fosse esse o ensinamento dado por Deus, ele não estaria sendo justo. Mas era o que estava acontecendo no meio do povo de Deus, mesmo tendo o ensino correto sobre o amor ao próximo. Jesus, ele corrige o entendimento errado, não é? Incluindo sobre o amor ao próximo.
E ele vai dizer, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos agora e orai pelos que vos perseguem. Então ele faz uma inclusão, não é? Usando o nome inimigo agora para ficar claro que eles tinham que ser amados. E além de amar, também devemos orar por aqueles que nos perseguem, né? Que aqui são os inimigos. Versículo 44. Agora, meus irmãos, no reino de Jesus, todos os seus súditos, todos os seus discípulos, que são a mesma coisa, né? Recebem uma ordenança que corrige o entendimento que os judeus e escribas faziam da lei de Deus, de amar o próximo, excluindo os inimigos. Para eles, como já vimos, não incluía amar aos inimigos, somente os da família, somente os de Israel. Porém, Jesus determina, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus conclama a todos os discípulos a amarem aqui incondicionalmente. Não depende da condição para amarmos. Esse é o amor de Deus, o amor ágape de Deus, o amor que foi derramado por nós. É o mesmo amor que nós temos que amar as pessoas. Não é? Não depende de condição, não depende das pessoas serem boas, fazer aquilo que é certo, né, para amar elas. É um amor incondicional. Tá? Então Jesus conclama esse amor, tanto aos maus quanto aos bons, pois o amor de Deus é assim. O versículo 45 vai dizer, porque Ele quem Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vem chuva sobre justos e injustos. Quando Deus envia suas bênçãos, elas chovem sobre a terra, seja aos homens justos ou injustos. Então, alguns comentaristas reformados, principalmente Calvino, né? Ele nos dá aqui a visão, nesses versículos 44 e 45, que estão relacionados com a graça comum, ou seja, o favor gracioso que Deus concede em comum, sem distinção, a todos os homens, a todas as mulheres, a todos os pecadores. Ele podia condenar e destruir a todos, porém, ele demonstra favor abundante a todos os homens, aos bons e aos maus, a todas as mulheres, né? Chama a sua atenção aqui, meus queridos, para 3 indagações que são importantes nesse ensino de Jesus. Isso é só para a gente poder entender, né, o propósito da mensagem que Jesus está nos transmitindo aqui. Então, quero tentar aqui ajudar você com essas indagações, né, para que nós possamos tirar daqui lições para a nossa vida. Então, a primeira indagação é: quem são, de fato, os nossos inimigos? Talvez você esteja pensando agora como eu fiquei. Estava agora há pouco aqui perguntando: Senhor, tem inimigo? Quem são meus inimigos? Não é? São todas as pessoas que por algum motivo nos perseguem com a finalidade de nos causar dano ou prejuízo. Tá? Jesus o chama no versículo 45 de homens maus e injustos. Estes são os que se colocam em oposição contra Deus, se rebelando contra a verdade e contra a sua vontade soberana. São os que não amam a Deus e desprezam a sua palavra. São esses mesmos que não nos amam. Eles são nossos perseguidores e não têm nenhuma consideração para conosco. Então Jesus, ao fazer 2 perguntas aqui no versículos 46 e 47, ele comunica a esse respeito sobre quem são os nossos inimigos, porque ele diz lá: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Não é? Então, querido, Jesus enfatiza esse ponto de forma incomum. Se amarmos somente aqueles que nos amam, o que há de especial em nós? O que mostra que somos diferentes se agirmos dessa forma? O que adianta vocês ou eu amar os bons
se não amamos os nossos inimigos? Se você não ama os vossos inimigos? Então, queridos, o nosso próximo aqui, no ensino de Jesus, é toda classe de pessoas. Para os dias de Jesus, para os nossos dias, é toda classe de pessoas. Jesus, tempo depois do Sermão do Monte, ele esclarece a pergunta tão buscada entre os judeus, feita pelo intérprete da lei: quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, lá em Lucas, capítulo 10, 25 a 37. O nosso próximo, dentro do entendimento de Jesus, pode ser um membro da nossa pátria, da nossa classe social, ou de outra classe social, ou de outro grupo religioso. Pode ser também um membro da nossa família, ou qualquer pessoa que tenha alguma ligação de forma direta ou indireta conosco. Então, aqui, está respondida a nossa primeira indagação. A segunda é: qual o conceito correto de amar que Jesus está nos ensinando aqui? Meus queridos, dentro desse contexto apresentado por Jesus, amar é orar pelos inimigos. Orar por um inimigo torna-se uma das maneiras mais intensas e significantes do amor. Versículo 44. Amar e orar pelos nossos inimigos significa buscar o bem e o benefício deles. É não desejar o mal, é não se vingar contra eles. Jesus não está tratando somente de uma questão relacional, mas sim está também em evidência a luta do bem contra o mal. Resistir o nosso inimigo em oração nos ajudará a vencer o mal com o bem. Orando, seremos fortalecidos pelo Senhor para não pagarmos o mal feito contra nós com a mesma medida. Estaremos resistindo o mal e evitando que ele se acolha, se aloje em nosso coração. Estaremos assim vencendo o mal e não permitindo que ele nos vença. Eu passei por uma experiência no tempo atrás, da minha vida, de uma pessoa de afinidade, uma pessoa da minha confiança, que trabalhava comigo, e há algum tempo que eu já desconfiava de algumas coisas erradas, e um amigo chegou perguntando por ele no comércio, e eu falei: olha, ele não veio hoje trabalhar, e não sei aonde ele está, o que está fazendo. E aquele amigo saiu, depois se encontrou com ele e disse: olha, lá o seu patrão falou isso de você. E para minha surpresa, aquele cidadão chegou com 38 e bateu em cima da minha escrivania com aquela arma, e dizendo: olha, nós vamos se acertar agora. Meus queridos irmãos, de fato aquele homem já era um inimigo para mim, que convivia comigo e eu não sabia. O propósito dele naquele momento era de me matar. E eu tomei a Bíblia, que estava ali embaixo, e, tremendo, abri a Bíblia em Provérbios, e alguns textos que falavam do perverso, e eu comecei a ler. Sempre gostei muito das promessas feitas no livro de Provérbios. E aquele homem foi se acalmando, e depois eu digo: eu posso orar por você? Expliquei para ele a situação do acontecido, orei com ele, ele se acalmou, e terminou a noite, ele indo para a igreja comigo. Eu ia pregar ali num culto de jovem na igreja naquela época. Aquele homem, tudo deu errado na continuidade ali da nossa amizade. Tempo depois, em uma briga, ele foi assassinado. Já não está mais entre nós. Mas, querido, não tem coisa melhor do que você demonstrar o amor por aqueles que se levantam contra você. Não tem nada melhor do que orar pelos nossos inimigos, pedir a misericórdia do Senhor pela vida deles. Presta atenção, Jesus é Deus encarnado, nos ensinando os princípios corretos de nos relacionarmos com todas as pessoas, sejam elas quem forem.
até mesmo com nossos inimigos, que é a mensagem central aqui. Ele não só ensinou a amar e a orar pelos inimigos. Jesus, ele praticou isso com a sua vida, nos seus dias, contra os fariseus, contra os escribas, contra os saduceus, não é? Contra Herodes, contra Pilatos. Ele praticou esse amor. Ele podia clamar por uma legião de anjos contra os seus inimigos, mas ele não fez isso. E mesmo quando estava lá na cruz, quando estava sendo torturado, pregado, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Vemos, irmãos, esse exemplo também na vida do nosso primeiro mártir do cristianismo, o nosso irmão Estevão, que foi apedrejado por falar as verdades sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, porque ele ali, morrendo, ele viu os céus abertos, e ele disse que viu Jesus assentado à destra do Pai, e ali, aqueles homens maus, inimigos do Evangelho, inimigo de Cristo, lhe apedrejando, e ele ora, ajoelhando-se, ele clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Atos capítulo 7, o versículo 70. Meus queridos irmãos e irmãs, quanto mais amamos, mais vamos orar. Quanto mais oramos, mais nós vamos amar. É impossível orar por alguém sem amar essa pessoa. E é impossível continuar orando por ela sem descobrir que nosso amor está crescendo e amadurecendo. Deus nos ensina a amar enquanto oramos pelos nossos inimigos. Não devemos esperar primeiro que Deus desperte algum amor em nosso coração pelos nossos inimigos. É o contrário, oramos antes para que Deus faça o milagre do amor acontecer em nossos corações. E aí, perdoarmos, não é? Às vezes nós não temos condição de reatar o relacionamento, a amizade, mas nós perdoamos e nós nos colocamos à disposição para servir o nosso inimigo. E é isso que nós vamos, na continuidade aqui, aprendermos. Então respondemos a nossa segunda indagação. A terceira: qual é o encorajamento que recebemos para amar os nossos inimigos? Aí, meus irmãos, o sermos filhos de Deus. É isso que nos encoraja. Amar é uma das provas de que somos filhos de Deus. O versículo 45 vai dizer: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Jesus trata aqui do propósito do novo nascimento. Está por trás, né? Porque não temos como desenvolver essa frase sem entender que Jesus fala aqui do novo nascimento, de sermos filhos de Deus. Após a queda, todo homem, toda mulher nasce pecador, desgarrado do propósito original de Deus, que é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Após a queda, nascemos como criaturas de Deus, não como filhos. Nascemos como criaturas. Nós só vamos nos tornar filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo João, no seu evangelho, ele vai nos esclarecer, lá no capítulo 1, de 10 a 13, da seguinte forma. Ele diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Ele veio porque era seu e os seus não o receberam. Não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele continua dizendo lá: aos quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus, nasceram da vontade de Deus, pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Paulo, ele concordando, ele vai escrever lá em Gálatas 3:26, dizendo: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, não é? Pela fé em Cristo Jesus, salvo pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 5, versículo 8.
Mas, contudo, queridos irmãos, nós desenvolvemos a nossa salvação no dia a dia da vida cristã aqui na terra. E é aqui que está o X da questão. E Paulo ensinou: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Presta atenção. Tem muito crente hoje que não está mais preocupado aí, não é? Eu estou salvo pela graça, então vou fazer o que eu quero, não é? Não teme mais a Deus, não é? Não sente mais o tremor da presença de Deus, não é? Esquece que ainda é pecador no mundo, está sujeito ao pecado, esquece de buscar uma vida de santificação, como nós estamos vendo crentes se distanciando de Deus nesses dias, meus irmãos. Que perigo! Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, por onde você anda, com quem você anda, o que você está fazendo. Mas Paulo ele vai dizer aqui, voltando aqui sobre o desenvolvimento da salvação, ele vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aí ele vai dizer: fazei todos sem murmurações, nem contenda, para vos tornardes irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, de 12 a 15. Irmãos, ligando esse texto com o ensinamento de Jesus, podemos perceber que ao amar e orar pelos nossos inimigos, nós estaremos evitando as murmurações e as contendas, e estaremos nos tornando irrepreensíveis, isto é, livres de qualquer mácula que possa manchar a nossa vida de santidade. E Paulo vai dizer aí: sinceros, filhos de Deus, sem culpa no meio dessa geração pervertida e corrupta que nós estamos vivendo nesses dias. E ainda ao desenvolvermos a nossa salvação, vamos resplandecer como luzeiros no mundo. Queridos irmãos e irmãs, é a luz dos ensinos de Jesus e do apóstolo Paulo, falando ao respeito de desenvolvermos a nossa salvação, que como filhos de Deus, aqui mostra que envolve o nosso relacionamento com o nosso próximo, com pessoas. Ao amar e orar pelos nossos inimigos, nós estaremos comprovando a nossa filiação com o Pai. Então, quando Jesus disse: para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, pode ser entendido como vivermos na posição de filhos. Filhos que desenvolvem a sua salvação no dia a dia. Sabe por quê? Porque os filhos imitam aos seus pais. Olha o que diz a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus. Paulo está dizendo isso. Como filhos amados, e andai em amor com todos, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aromas suave. Efésios capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Meus queridos irmãos, aqui está. Nós estamos num desenvolvimento, nós estamos aqui buscando a cada dia a perfeição, e isso é feito através da santificação aplicada em nós pelo Espírito Santo, pela palavra. Nós estamos provando o quanto que é bom sermos filhos de Deus. E um dia provaremos disso na glória para sempre. Fique tranquilo, só lá na glória a gente vai saber o quão é bom sermos filhos de Deus. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos em treinamento. E fazemos isso, desenvolvemos isso, quando demonstramos o amor pelo nosso próximo, quando amamos e oramos pelos nossos inimigos. O apóstolo João afirmou que todo aquele que é nascido de Deus certamente ama os seus amigos e os seus inimigos. Ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não tem como você amar se você não for nascido de Deus. Não tem como você amar se você não conhece a Deus. Mas agora o mandamento é para mim e você que é discípulo de Cristo. Está lá em 1 João 4,7. Isto nos mostra o quão é recompensador amarmos. Irmãos, aqui mostra que o amor é o padrão da perfeição de Deus para os seus filhos. E aí,
Nós vamos ver no versículo 48, que diz lá: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Não existe, queridos irmãos, nenhum poder desse mundo que nos faça mal inimigo, a não ser o poder do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo ensinou: ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oh, aleluia! O Espírito Santo que habita em nós é que gera esse amor dentro de nós, que move esse amor dentro de nós para amarmos o nosso próximo e até mesmo os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É obra do Espírito Santo, querido irmão e querida irmã. Romanos 5:5. É somente através do poder do Espírito em nós que nós podemos produzir, ou que será produzido, um caráter amoroso na nossa vida para com todos. Eu quero concluir, partir para a conclusão, dizendo para você, para todos nós, amar o inimigo e orar por ele não quer dizer que concordamos com o pecado que eles cometeram contra nós, e sim perdoá-los e não se vingar. Essa recomendação de Jesus não garante mudança nas atitudes dos nossos possíveis inimigos. Na verdade, quem muda somos nós, é eu e você. Os seus discípulos, os seus súditos, é que são mudados, transformados enquanto oramos. Assim, estaremos demonstrando com essas atitudes que somos filhos de Deus. E estaremos buscando o sermos perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Embora essa verdade ela se complete totalmente lá na glória com Cristo, lá na glória com Deus, com o Espírito Santo, com a Trindade Santíssima, só lá nós se tornaremos totalmente perfeitos. Lucas registra as palavras de Jesus, dizendo que o Altíssimo é benigno até com os ingratos e maus. Lucas 6:25. E se o nosso Pai faz assim, nós, na qualidade dos seus filhos, devemos seguir o seu exemplo na terra, fazendo o mesmo. Fazendo o mesmo, querido. Quem são seus inimigos? Paulo vai aumentar a nossa responsabilidade com os inimigos quando diz: se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver de sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Querido, só quem tem Jesus, só quem tem o Espírito Santo, só quem tem o amor de Deus pode agir dessa forma. A pessoa que não conhece o amor de Deus, ele vai lá, briga, ele vai para a justiça, ou ele age pelas suas próprias mãos. O crente ama o inimigo, o crente ora pelos inimigos. E Paulo ainda vai dizer, eu li agora há pouco Romanos 12, 20 e 21, mas ainda no capítulo 13 de Romanos, o versículo 10, Paulo vai dizer: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que possamos, eu e você, todos nós, discípulos, súditos do reino de Cristo aqui na terra, pela graça de Deus, nós possamos cumprir com essas obrigações. Que possamos glorificá-lo com essas atitudes. Tenha certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, que vale a pena buscar e cultivar esses ensinamentos do Senhor Jesus, de amar o inimigo e de orar por eles. Que Deus nos abençoe
Amém. Graças a Deus. Quero orar com você, orar agradecendo ao Senhor por esse ensinamento e pedindo que Ele nos conceda, nos fortaleça com graça para podermos cumprir esses ensinamentos. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te adoramos mais uma vez, nós nos prostramos diante da tua santidade, diante da grandeza do teu nome, reconhecendo que somos pecadores, Senhor. E reconhecendo que, aos nossos olhos, humanamente falando, é impossível amar o inimigo. Mas o Senhor nos amou quando nós éramos inimigos da cruz de Cristo. O Senhor nos amou nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Estávamos nas trevas, mas o Senhor nos tirou de lá, enviando o teu Filho amado, por amor, para morrer por nós pecadores. E o Senhor fez isso através do teu Espírito Santo, que nos fez crer, que nos fez conhecer o teu Filho, o seu sacrifício e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. E agora, Senhor, o teu Espírito habitando em nós, nos otorgou esse amor, que nos modificou, que nos transformou, e que nos dá agora, Senhor, a condição de amarmos até mesmo os inimigos, e de orarmos por aqueles que nos perseguem. Obrigado, Senhor Jesus, por esse ensinamento. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu nos conduz para a vitória. Tu nos conduz como filhos de Deus a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. E sabemos que um dia, o dia que o Senhor nos chamar, é porque através da Tua graça alcançamos essa perfeição. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, mas o nosso pedido de misericórdia, para que Tu nos sustente e nos faça cumprir esses mandamentos, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja, o nosso conselho, a nossa junta diaconal. Senhor, abençoa as decisões que nós temos que tomar agora nesse mês, ó Deus, sobre as atividades da nossa igreja, se devem ser abertas agora ou não. Senhor, e Tu sabe que esse tempo tem se alongado, Senhor, tem sido difícil para nós, mas queremos que o Senhor pastoreie o nosso coração e que, ó Deus, as coisas que venham a acontecer continue a ser para a Tua honra e para a Tua glória. Cuida, Senhor, das Tuas ovelhas, Pai. São ovelhas Tuas em primeiro lugar. E Tu me colocou, Senhor, como pastor delas, colocou esse conselho como pastor delas. Nos ajude a cuidá-las, Senhor. Nos ajude a continuar nos amando, Senhor. E temos comunhão, mesmo que distante, que é impossível termos comunhão sem estar perto. Mas pelos olhos da fé, nos mantenha, Senhor, no amor. E que logo possamos nos reencontrar como igreja, cultuar, Te bendizer, agradecer e continuar Te servindo, Senhor. Deus, abençoa cada ouvinte da Tua palavra, que estão presentes aqui nessa live. Aqueles que ouvirão depois, que possam ser tocados pela Tua santa palavra, Senhor. Pai, nos dá uma boa semana. Cuida do nosso coração, Senhor, que é vaidoso e enganoso, que é corrupto e enganoso. E dá-nos a condição de estarmos mais perto de Ti, cada dia mais íntimos com Jesus, com os Seus ensinamentos. Pai, fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer que a presença da irmã Rosana Simão, lá de Badibacite. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E a todos que estiveram conosco, uma boa noite, receba o nosso abraço e uma boa semana aí debaixo dos cuidados, da proteção e das bênçãos do Senhor. Fiquem com Deus.